E aí, meus amigos, estamos aqui no nosso episódio 3 do nosso FCDA Cast. Hoje um episódio diferente, com 5 jovens aqui que nadaram uns 10 quilômetros nesse 30º Campeonato Brasileiro que estamos sediando aqui em Fortaleza, né? Estamos com o Felipe Gardano, Lucas Boscov, Davi Barroso, Júlia Nobre, Sofia Botelho, todos nadaram uns 10 quilômetros na quinta-feira. E aí a gente pensou em fazer um podcast especial aqui com eles para cada um contar um pouquinho da sua história na natação e como é que foi essa prova dos 10 quilômetros, talvez a prova mais difícil, né, da natação moderna. Vamos começar pelo mais velho aqui da mesa, que é o nosso Felipe Gardano. Gardano, primeira coisa, diz aí um pouquinho como é que você começou a natação. Bem, a natação pra mim, no começo era mais um hobby, era mais como para não me afogar mesmo. Mas com o tempo eu fui pegando gosto, comecei com 4 anos no BMP, mas antes eu era na 4. Fui chamado para a equipe, eu tinha uns 10 anos, 9 anos, no Betis 2. Foi tipo, uma história mais de superação, por conta que no começo eu não era um mais Destacado. Eu, tanto que teve um brasileiro, o Ricardo ainda estava vivo, foi lá em Minas Gerais, que tinha 5 atletas do infantil, e só eu que não fui chamado para montar o revezamento. Aí teve a pandemia, aí na pandemia eu continuei, mostrei nos normais, e eu acabei dando um glow up que foi essencial para ser quem eu sou hoje. Legal, parabéns. E Roberto, você falou aí de uma vamos fazer a pessoa premiação do troféu, por favor. Da natação cearense, que era o nosso Ricardo Torres, foi meu técnico também. Um episódio triste, mas que eu lembro bem foi você no velório do Ricardo, eu estava também, você chorava bastante e eu ainda perguntei quem era aquele atleta ali que estava todo emocionado. Mas que bom, olha aí, os frutos do Ricardo ainda estão fazendo efeito até hoje. E você, Lucas Teixeira Boscov, para quem não sabe, esse menino come arroz igual um bodybuilder, né? De viagem são 2 travessas de arroz só para ele, né? Lucas, conta um pouquinho da tua história da natação. Eu comecei... Pode falar mais alto, tenha medo não. Minha mãe me botou pra aprender a nadar, mas eu continuei, porque eu gostei. Acabei que eu fui chamado pelo Fábio pra equipe, comecei com ele no pré-mirim. Depois consegui pegar um artigo pelo Fábio. Quais são eles? O legal deles dois é que eles nadam provas muito parecidas, né? Nadam os 400 metros, nadam os 200 metros, nadam as provas de fundo, nadam as travessias. Legal. Davi, agora a tua vez. Fala aí um pouquinho de ti. O cara já tem vergonha antes de começar a falar. Olha pra frente, olha pra ali, ó. Eu comecei a nadar pelo incentivo do meu pai, né? Quem é teu pai? Eu acho. Ainda bem, né? Aí, foi bem novinho, eu tinha um ano. Teu professor foi o Felipe, professor, presidente da federação. Aí, em 2021, eu acho, ou foi 2022, que me botou pra nadar com o Inseca. Eu passava todo dia pra nadar, eu nunca gostei de nadar, Mas agora gosta? Não, mas agora eu gosto, né? Ah, salvei uma alma, tá vendo? Você, papai, também pode salvar uma. Nunca gostei de nadar em 2021, 2022. Em 2022 eu entrei pra equipe da ETA. Tá até hoje. Sofia! Pra quem não sabe, é a Sophie, que eu chamo carinhosamente, atleta bem diversificada nas provas que nada quase tudo. Diga aí, Sophie, como é que é a sua história da natação? Pode falar alto, tá com vergonha igual o Boscov? Não. Eu comecei a nadar, de verdade, tinha
E de mentira? Aí, tipo assim, eu comecei a nadar. Quando eu era minha escolinha, a professora tinha uma oficial. Eu fiz né? Aí, ela me mandou, tipo, pra equipe competitiva. Só que aí eu comecei a nadar de verdade, ver com mais tempo e tal. E, tipo, foi uma coisa que eu comecei a sentir, tipo, um apego muito grande com a natação. E, tipo, foi muito importante pra mim começar a nadar, tipo, de forma competitiva. Porque, além de ser uma coisa muito divertida, você tá lá com os colegas de treino todo dia e tal, é muito legal você, tipo, desenvolver novos sentimentos, tipo, o negócio de saber que Deus, ganhar, eu sou muito competitiva. E eu comecei a, tipo, evoluir assim, em 2022. Foi uma coisa muito importante pra mim, tanto como uma atleta pra uma pessoa, pra minha vida pessoal. E é isso. E agora a nossa Julinha, que começou as maratonas aquáticas ano passado, né, Ju? Conta um pouquinho de como é que foi a tua história agora, só falta a sua, sem vergonha, Mas pra água nadar? pra natação. Ah, tá. Foi sempre quis ir pra história do BNB, né? Eu sempre passava em frente, sabe, pra minha mãe pra eu ir. Mas aí ela nunca tinha me colocado. Aí, porque passou a pandemia, né? Aí, depois da pandemia, aí ela quis me botar. Aí eu entrei lá na equipe, entrei no PX 2, não, PX 1. Aí foi bem legal, né? Que eu comecei a gostar, começou a fazer parte da minha rotina. Aí eu continuei tô lá até hoje, né? Aí a água aberta já comecei ano passado. Eu nadei uma vez aqui nessa mesma competição do ano passado, né? Aí eu nadei no 1500, eu gostei e continuei. E aí tá até hoje, esse ano, os 5 aqui nadaram os 10 quilômetros. Os 10 quilômetros é uma prova que exige muita resistência mental até do que a física, né? A prova mental muito forte. Até porque se você deixa o pelotão escapar, você acaba nadando a prova inteiramente só. Né? Eu acho que o Gardano é o mais veterano aqui das provas de 10 km, tem seguido o Boscov, o Davi, que já nada desde o ano passado. Sofia começou esse ano, né, Sofia, a nadar os 10 km, e a Julinha foi a sua primeira prova de 10 km agora em Fortaleza. Foi o. Vou fazer o mesmo giro aqui, e aí cada um conta um pouquinho da dificuldade de nadar os 10 km e do que foi essa prova dos 10 km aqui. Vamos lá, Gardano. Bem, como você mesmo disse, Rodrigo, a prova de 10 km é realmente uma prova que envolve muito o mental da pessoa. É uma prova que, se você não tiver cabeça e ter paciência para ficar no pelotão ou querer passar alguém no desespero e acabar não conseguindo aguentar mais o ritmo depois, é uma prova realmente que tu tem que ter um mental acima de tudo, além de, obviamente, ter a resistência, né? Mas acho que na prova mesmo, de 10 km, o principal de tudo é o mental, porque quando tu vira os 5 km e tu já pensa, nossa, ainda falta 5. Tem tudo isso de novo. Tem tudo isso pra nadar de novo, a pessoa acaba com o psicológico dela. Normalmente eu pensava assim na prova que nadava os 10 km. Só que dessa vez eu tentei manter o mental mais positivo e pensar, quando virei os 5 km eu pensei, pronto, agora é só repetir isso de novo. Só repetir sem pensar no pior. Porque realmente o que eu comecei, né, a nadar 10 km em 2022, foi um ano que eu me dediquei na maratona aquática. Eu me faltando, tentar buscar a rotinha. Eu nadei em Fortaleza, 10 km, nadei em Inema, além da prova de 7 km e meio que eu nadei em Maceió e em Palmas. Nessa época eu ainda era muito mais jovem, eu era juvenil, hoje eu sou 2, já sou sênior. Eu não tinha cabeça para nadar 10 km. Eu não tinha uma estratégia boa, minha estratégia era abrir forte e tentar aguentar. Só que dessa vez foi totalmente diferente. Eu tentei abrir muito mais tranquilo, para não morrer. Tanto que, com toda certeza, foi a melhor prova de 10 km que já nadei na minha vida. Com toda certeza. Nadou pra quanto? Nadei para 2 horas e 4. Foi uma prova que, tipo, nos outros anos, tanto Fortaleza quanto em Inema, eu passava pro primeiro pelotão, sempre.
Aí eu me hidratava e não conseguia mais. Tipo, o corpo já cansava na primeira volta de 4. Aí acabava que eu botava a prova toda sozinha. Eu tenho uma história engraçada que eu tava lá em Nema. Eu cansei tanto, e lá tava chovendo, que eu virei de costas e tentei beber água da chuva. Tão cansado que eu tava esgotado. Aí dessa vez eu tentei me conservar mais durante a prova, pra tentar atacar no final. No meu ponto de vista, foi uma prova super boa que eu fiz, super consistente. Poderia ser melhor? Poderia, mas eu acho que no momento que eu tô, foi uma prova ótima. O se conhecer aí é muito importante, né? Eu acho que a grande lição que você está falando para quem está assistindo é se conhecer. Você dizia, eu passava o primeira volta com o primeiro pelotão e me acabava na prova. Né? E hoje em dia você se conhece, sabe como deve passar a primeira volta, a segunda volta, a terceira e até aguentar. Muita gente não entende o que é os 10 quilômetros e acha que se eu passar fraco eu vou bem até o final. Eu vou cortar um pouquinho aqui. E o Davi, ano passado, em Nema, foi a primeira prova dos 10 km dele. Ele ficou com medo da prova, passou as 3 primeiras voltas muito fraco e não conseguiu chegar. Ele chegou, ele terminou a prova, mas não conseguiu chegar nos adversários no final, porque ficou com medo da prova, né? Então, isso que você falou é muito importante, é se conhecer, é saber como você tem que nadar em cada volta. Lucas, e você, cara, como é que foi essa prova? Sem contar que, o Gargano fez 2 horas e 4, e o nosso mar é um mar muito difícil de nadar, então foi um tempo espetacular. Em outras etapas do ano, ia nadar para sub 2, com certeza. Acho que no 10, ele falou, você faz 5 km, acho que essa é uma das partes mais importantes da prova. Você tem que ter um forte acho que você precisa. Se você pensa nisso, perde o ritmo, você tem que hoje, nessa prova, foi uma das minhas melhores provas. Tem muita competição. Tem competições que não são feitas pra gente, né? Eu lembro uma vez, o Nicolas Nilo, um grande nadador, velocista brasileiro, eu lembro uma entrevista dele após os 100 metros na Olimpíada, ele disse assim, eu treinei uma vida toda pra Olimpíada e infelizmente não nadei bem. Então, isso acontece, né? Nós somos humanos, tem dias que estamos bem, tem dias que não estamos bem. Pode vir a acontecer. O importante é a gente saber se levantar e continuar. Eu lembro sobre essa questão de tem mais 5 km de novo. Eu lembro quando eu nadava as últimas maratonas, a minha primeira prova foi uma de 24 km. Eu lembro bem que quando eu passei 12 km eu disse assim, meu Deus! É a mesma coisa de eu dar uma virada e começar de novo, só que agora eu tô bem cansado. Né? E depois eu comecei a entender que é o seguinte, eu já começava a prova, se era de 20, se era de 30, se era de 10, começava assim, faltam 30. Quando eu fazia 1 km, eu dizia, faltam 29. Tá pouco agora, tá menos do que quando eu comecei, né? Davi, essa foi a tua terceira prova dos 10 km. Me diz qual a mais difícil, qual a mais fácil e o que foi essa prova de anteontem, né? De quinta-feira. Sempre a primeira é a mais difícil, né? Porque é os primeiros 10 da vida. É a mais fácil. Mais fácil entre aspas, né? A melhor foi a de Maceió, que eu nadei para 2:18. Mas por que foi melhor? Porque o mar estava tranquilo, não estava agitado. Eu estava com um estado físico bom e mental bom também. Só que essa já agora não foi tão boa, porque o mar não estava bom. Eu tive quase uma lesão no braço esquerdo. Mas o meu mental estava bom também. Tá bom, né? Para nadar 10 km, o mental tá bom, para com 2,5. Para lá eu vi gente parando na primeira hidratação. 10 km, o cara passou na primeira ali, sofreu já
O famoso palco de água amassou, ainda vai sofrer mais 3 vezes, né? Não. Sophie, e aí? Foi a primeira que terminou, mas nadou já 2, não foi? Conta um pouquinho como é que foi as outras e como é que foi essa. Essa? Ah, Itajaí. E eu não tive uma boa impressão da prova. Eu tava muito mal, nadei, foi Traumático. Foi traumático. E eu fiquei muito nervosa, só que, tipo, eu tentei pensar que, tipo, eu tava treinada, eu tava forte, eu treinava pela que eu tinha treinado, tipo, eu tinha treinado justamente pra sair, eu tava preparada, eu tava pronta pra nadar e eu tinha que fazer, tipo, a estratégia. Eu não achei o mar daquele bem complicado, tipo assim, mas eu queria ficar calma, no mesmo ritmo a prova toda, pra tentar, tipo, não cansar muito. Repetir. Mostra aí, essa medalha foi de quê? Sul-americano, ficou em primeiro. Então, primeiro no brasileiro, primeiro no sul-americano. Não? Não entendi. Por que no sul-americano você ficou em primeiro? Ah, certo, verdade. É certo, existe essa questão no sul-americano. Julinha, primeira vez nos 10 quilômetros. Foi difícil, né? Não tem como, não existe 10 km fácil, mas conta pra gente como é que foi cada perna da prova. Oi! Caiu, é só pegar. Pega aqui, pega. Pronto, me dá aqui, deixa eu colocar aqui. Aqui não tem corte, a vantagem do podcast é que não tem corte. Pois é. Foi uma prova bem difícil. Eu não tinha nadado e eu também tava com muito medo. Os dois meio primeiro, né? Foi bem tranquilo. Eu passei bem. Sendo que eu tive um leve problema com a hidratação, né? Porque eu não sabia como fazia. Aí eu meio que perdi muito tempo. Eu via que você demorava ali. Porque eu não sabia como é que fazia, aí eu demorava muito pra beber o negócio, mas foi bom. Aí a primeira volta eu passei bem, né, então, aí na segunda também foi, já tava um pouquinho cansada. E na segunda eu perdi meu pelotão, porque ela estava um pouco devagar, aí eu passei, entendeu? Aí eu fiquei sozinha, isso foi bem ruim, né, mas aí eu consegui, né, completar, aí quando eu passei no 5, aí eu tava um pouco mais cansada, mas ainda dava pra continuar. Aí quando eu passei no 7,5, tava morta. Tava muito bom. Mas aí eu pensei que eu tinha que continuar, né? Eu tinha que acabar. Aí meu braço tava morto, mas eu consegui acabar e deu certo. Mostra as medalhas aí pra gente. Conta cada um aí, é o quê? Esse aqui é do brasileiro. Certo, brasileiro e a esse outra é o sul-americano. sul-americana. Bacana, parabéns, Juliana. E aí tu conseguiu dar o último suspiro do guerreiro. É verdade, né? A última volta, né? O último suspiro do guerreiro, aquele que ou eu morro ou eu chego. E chegou, todo mundo saiu vivo aqui. Galera, obrigado, viu, cada um, pela participação aqui de vocês. Sophie, Julinha, as meninas aqui. E ano que vem eu espero que a gente consiga fazer 2 mesas dessa daqui de podcast aí, que mais cearenses representem o Ceará e representem tão bem quanto vocês representaram, gente. Parabéns a vocês, parabéns aos treinadores de vocês, ao Felipe, ao Robertinho, ao Manu, ao Nicolas, tá bom? Valeu, galera! Episódio 3, já liberado.